Ele foi embora, sem dizer nada, sem nem conversar comigo. Foi embora e até agora eu tô esperando a notícia dele para poder marcar o dia pra gente conversar. Essa família não é minha, não sei o quê. Eu não sou seu pai. Não me esquece. Ele não apareceu mais, ele não ia me ver. Uma vez que eu lembro dele ter ido me visitar, eu tinha uns 10 anos. Depois de 1 hora, eu fiquei lá sentado esperando meu pai voltar. Eu já não estava aguentando, comecei a chorar, esperando minha mãe voltar. Eu ligava pra ele, ele desligava na minha cara. Ele nunca ajudou financeiramente a minha mãe. Teve fases dele trabalhar e mesmo assim não querer se importar financeiramente com o filho. E hoje, assim, ele não vê o filho porque ele não quer. Quando a gente fala de abandono afetivo, ele tem duas vertentes. Tem o abandono afetivo parcial, que é o abandono afetivo que está mais constante hoje em dia, e o abandono total. Então, o abandono total é quando a pessoa larga no orfanato, abandona, né, joga na lixeira, deixa no hospital. E o abandono parcial, ele é o abandono que está rolando muito hoje. Então, as pessoas trabalham mais, dão mais coisas materiais do que carinho e afeto. E quando a Fernanda nasceu, a tia da Fernanda foi me avisar que ela nasceu. E eu fui no hospital, peguei a Fernanda, conversei com a mãe dela falou, quando se recuperasse, nós íamos no fórum, para ela me passar a guarda da Fernanda. Só que quando ela se recuperou do parto, ela continuou na vida dela de droga. Dinheiro nenhum vai trazer tudo que ele perdeu na criação, na evolução das crianças, nos sonhos deles. O abandono de qualquer criança, seja o abandono material ou imaterial, causa consequências na vida dessas crianças que são refletidas na vida adulta dessa criança de uma maneira, né, inafastável. Fui criada de uma forma muito humilde, mas como era filha única, né, meus pais sempre fizeram tudo por mim. Questão de educação, de boas escolas, dentro do, mesmo sendo escolas públicas, né, eles sempre buscaram o melhor para mim. O ser humano, quando ele descobre a instituição chamada família, desde sempre, o ser humano ele precisa conviver com outras pessoas, né? Esse é o diferencial do ser humano. São 8, 10, 15 crianças para um cuidador, uma cuidadora tomar conta. Então, ela não tem tempo de ter interação que uma família teria com essa criança. Mesmo numa família numerosa, essa criança teria mais oportunidade de interação, mais oportunidade de receber cuidado do que se ela tiver com um cuidador que atende a várias pessoas. Então a gente trabalha muito essa questão, tanto o psicólogo do abrigo trabalha muito, como eu também trabalho muito essa questão deles, de ensinar toda a base da vida, né? Quando você deixa de dar para essa criança tudo que ela precisa para a subsistência dela, e esse é chamado abandono material, e nós temos o abandono imaterial, que é aquele abandono, e a gente chega aí no abandono afetivo, que é aquele genitor, e aí quando eu falo genitor, não propriamente só o pai, mas a mãe também. Abandona afetivamente o seu filho, deixa de dar ao seu filho o que para nós que estudamos o direito moderno de família,
é muito mais importante do que você dar o abandono, dar a prestação financeira, ou dar o pão e leite, como a gente costuma dizer. Hoje, atualmente, ele não está trabalhando, mas teve fases dele trabalhar e mesmo assim não querer se importar financeiramente com o filho, de procurar saber, procurar ir atrás, né? Então, assim, hoje quem dá a ajuda financeira dele são os avós paternos. E logo que eu fiz 18 anos, eu pedi para minha mãe para entrar na justiça porque eu queria receber a ajuda financeira dele. Porque, na verdade, a minha mãe, ele é uma pessoa, meu pai biológico, ele é uma pessoa muito complicada. Então, assim, ele nunca ajudou financeiramente a minha mãe, porque a minha mãe já era concursada quando ela engravidou. Então, ela realmente não precisava da ajuda financeira dele. Apesar de ser uma obrigação dele. Ele deveria cumprir isso se ela precisasse ou não, não interessa. Mas, como ele era muito complicado, ela preferiu não recorrer à ajuda financeira para evitar conflito. Quando eu digo que a criança precisa da família, eu estou falando de uma família estável, em condições de estabelecer vínculos afetivos, estimular a criança e acompanhá-la no seu processo de desenvolvimento. Quando isso não acontece na família, como família de pais que brigam o tempo todo, que discutem, que um desqualifica o outro o tempo todo, denigre a imagem do outro o tempo todo, que se agridem ou que têm uso de drogas, uso de álcool, o ambiente para a criança se torna muito adverso. Chegou um tempo lá que a gente saiu, eu saí com a menina no colo, o menino arrastando, que tinha 4 anos, e uma moto simplesmente veio para cima da gente, tentando atropelar. Aí ainda caí, joguei a menina para um lado, uma senhora viu na frente, foi lá, socorreu na gente, aí o rapaz ainda gritou e falou assim, só é um pouco do que você vai ver. Fui até a delegacia, registrei a ocorrência, aí passou uns 2, 3 dias, quando eu estava em casa já fazendo leite para o menino, olhei na janela e ele gritou, mamãe, tem uma menina com revólver na frente da casa. Tinha uma moça parada com revólver na frente da nossa casa, que eu olhei, ela estava mirando, ela ia pegar de frente, onde eu estava no fogão. Aí, quando eu falei, filho, abaixa, correu, que ela me viu, a casa da gente era bem de frente para a pista, ela me viu e saiu correndo. Correndo não, acelerou o carro e saiu. A consequência básica do abandono, eu penso que seja essa revolta, essa ainda não descoberta do que é viver em família. Você sair para um mundo em que as famílias são levadas em grande conta, que as famílias, nós vivemos em uma sociedade cristã e as pessoas falam que a família é a maior das instituições e você percebe que a sua família é uma instituição praticamente falida, que ela não te formou como deveria ter formado, você sai revoltado. Agora, o que vai sair daí dessa revolta, penso eu que pode ser uma série de coisas. Você pode trabalhar isso para bem ou para mal. Tem sempre uma situação de risco, onde você tem a questão de álcool e drogas, bebida, condições familiares, condições precárias de habitação, de alimentação. Então, são N situações que levam a pessoa a abandonar. Na verdade, a gente abandona aquilo que a gente não gosta ou aquilo que a gente não dá conta de lidar com a situação. E o meu pai biológico, eu acho que ele não teve e não tem estrutura emocional para ter uma responsabilidade que é a criação de um filho. Teve briga na justiça, né? Minha mãe entrou na justiça, meu pai também. E aí o juiz deu a guarda para minha mãe. Aí ele também colocou para ele pagar pensão e tudo mais, né? Só que ele nunca pagou. Até que a gente acabou se encontrando E aí a gente reatou, vamos dizer assim, escondido da minha família, lógico. Minha família não gosta dele. E aí, de novo, quando eu fui ter bebê, ele sumiu. E aí, sim, ele sumiu por 1 ano e meio. Meu filho nasceu, até que ele voltou a me procurar, falando que queria registrar o filho e que ele sentia saudade, que ele me amava ainda muito e tudo. Eu com aquele pensamento de mãe solteira, né? Precisa de um pai, o filho precisa de um pai. Fui lá e acabei abrindo a guarda. A gente se encontrou de novo, rolou um flashback e nesse flashback eu engravidei do meu 2º filho. E aí foi que ele sumiu de novo. E ele sumiu e sumiu até hoje.
Então hoje é muito mais comum o pai abandonar, porque o pai ele não tem essa ligação emocional, é uma coisa construída. Mas é claro que o abandono familiar ele pode estar relacionado com o envolvimento com as drogas, com o alcoolismo, também com depressão, alguns outros transtornos relacionados a esse abandono. A mãe dela é uma pessoa que lida com droga. O pai tem sério envolvimento com a lei, assalto. Porque meu pai era alcoólatra, né? Eu usava droga, meus irmãos usavam droga e assim, eu não ficava muito no meio, então eu quis sair de perto. A grande maioria teve algum problema com a figura paterna. Ou a figura paterna era violenta, batia, era alcoólatra, ou não conheceu. A maioria deles sempre tem um problema com a figura paterna. A minha idade era 6 anos e melhores lembranças não tenho. A nossa cultura, né, tem muito essa questão da mulher ter que tomar conta do filho, porque afinal de contas vai sair da barriga dela, então, né, não deveria ser assim, mas é. E entre mim e o meu pai biológico não houve ligação afetiva em nenhum momento que eu me recorde, pelo menos, e nem hoje, nem atualmente. A gente não tem contato, né? Eu conheço, eu sei onde ele mora, eu sei que ele tem 2 filhos e ele se casou, mas a gente não tem uma relação afetiva agradável e positiva. Uma criança que é abandonada pelo pai, por exemplo, e é mais comum que sejam pelo pai do que pela mãe, essa criança desenvolve uma aversão à figura masculina. Por exemplo, o pai abandona essa criança desde que ela nasceu, nunca reconheceu, nunca prestou nada, nunca compareceu na vida dessa criança, nunca deu amor para essa criança. No decorrer da sua vida adulta, quando ela começa a crescer, ela perde a referência na figura masculina e deixa de acreditar até mesmo no amor entre uma mulher e um homem, porque ela acha que ela não pode confiar em uma figura masculina, porque quem deveria dar amor para ela, que era o próprio pai, não deu. Começou a ter umas manifestações muito estranhas. A gente não podia ir ter lugar algum que tivesse um homem. Ela tinha medo. Medo, gritava, chorava, não podia ver uma pessoa de boné, não podia uma pessoa de chapéu. Eu não ia, eu me isolei do mundo social. A criança requer a interação, a estimulação física, social, emocional, material do seu nascimento até principalmente essa idade e ao longo de toda a sua vida. Quando as minhas amiguinhas na escola falavam, ai, meu pai de sangue me dá tudo, eu chorava. Não tinha o pai. Porque a gente vê muitos casos em que as famílias têm filhos adotivos e elas escondem da criança, né, isso a vida inteira e eles ensaiam um momento, o grande momento da revelação. E isso é uma catástrofe na vida da criança, porque ela vive uma mentira a vida inteira. Porque quando a Fernanda estava com 5 anos, eu falei a verdade para a Fernanda. Contei toda a história para ela. Ela reagiu de uma forma muito inteligente. Ela disse, mãe, tu nunca fala para ninguém que tu não é minha mãe de verdade? Eu disse, fica difícil, mamãe não quer mentir para ti, mas... Ela disse, não, mãe, não conta, porque eu sou parecida contigo. E realmente todo mundo dizia que ela acha ela parecida comigo, né? E minha mãe adotiva, né, ela nunca conseguiu engravidar. E o desejo dela, né, era sempre ter uma criança. Então coincidiu da falta de condições, né, dos meus pais biológicos em me criarem e do desejo profundo da minha mãe de ter uma criança, sabe? No meu caso, eu sempre soube que eu fui adotada, sabe? Então minha mãe... Ela mostrou que ela era minha mãe por amor, mas ela nunca escondeu de mim que eu tinha uma mãe biológica, sabe? A gravidez foi normal, não tive nenhum problema com a gravidez, não tive problema nenhum de saúde. Levei tudo tranquilo essa gravidez e no 9º mês de gestação que eu fiz a última ecografia e aí o médico falou para mim que o bebê, né, não estava com o cérebro todo formado e que ele
iria nascer com uma deficiência. Então, assim, abalou porque a gente sonha toda a gravidez, a gente sonha quando o bebê nasce, a gente sonha com o bebê andando, todo esse processo, né? É típico da criança que é institucionalizada, que vai crescer num orfanato, ou mesmo que ela não seja órfã, que ela seja realmente abandonada, como você diz, ela vai ser criada em uma instituição de cuidados para a criança, uma creche, um local onde ela provavelmente não terá uma estimulação adequada, a estimulação que é esperada para o desenvolvimento dessa criança. A vara da infância vai lá, retira, independente do horário. Alguns momentos eles necessitam de força policial para poder trazer a criança. Então a criança ela chega muito assustada, porque ela vem com aquele monte de policial, ela vem com aquele monte de homens fortes, né, que são os agentes, mulheres também mais fortes, que tem que arrancá-las do braço da mãe e trazer. Então tem criança que chega muito debilitada. Então eu gosto de chegar, eu recebo, eu apresento a casa, falo, olha, aqui é a sua casa, você vai ficar aqui por um tempo, eu sou a tia Val, aqui é seu quartinho, qual a cama que você quer? Tem essa e essa cama, você escolhe qual. Então a criança vai se familiarizando com o local. Ser abandonada pelos pais e ser cuidada pelos avós com muito cuidado não caracteriza necessariamente uma perda, um abandono, se ela tem toda a estimulação necessária nessa família que seria os avós. Nesse meio tempo, né, que eu descobri com 2 meses e meio também de gestação, que eu estava realmente grávida, e nisso a minha mãe já não me apoiou mais. Aí ela se sentiu traída mesmo, pegou meu filho mais velho para criar, me expulsou de casa e eu vim morar com a minha avó. Nesse tempo eu fiquei uns 2 meses sem ver meu filho mais velho. Meu avô, ele foi muito bom para mim, mas ele dizia, comprava tudo para minha mãe. Quando minha mãe veio morar aqui em Brasília, e até hoje eu lembro, ele me chamava para ir na feira com ele, mas só que, tipo, eu falava, não, eu tinha medo, eu chorava. Depois que eu fui entender e fui aceitando o problema. A nossa educação machista, né? Essa nossa formação machista. Nós vivemos numa sociedade em que é fácil para o homem gerar uma criança e saltar fora quando essa criança começar a lhe gerar custos, né? É muito fácil, desde sempre foi muito fácil para o abandonar a sua família e viver a sua vida desregrada, fora do contexto familiar, vivendo as suas aventuras, e isso sempre foi muito bem vendido e bem comprado pela sociedade. Sempre fala que não tem tempo, finais de semana no qual eu já pedi para ele passar o final de semana com o filho, ele sempre tem uma ocupação, até mesmo uma festa, uma social com amigos, então nunca dá. Era muito difícil. Eu me senti sozinha várias vezes, por ter que fazer todo esse processo sozinha, sabendo que a responsabilidade não era só minha. O pai é fundamental, né? Na educação também do filho, principalmente o menino. Eu pensei que pelo menos ia ter um tempo para poder conversar comigo, porque foi mais de 3 anos sem ter contato com ele. E ele simplesmente dizia que não tinha tempo, que não era hora de conversar com ele. Então eu esperava, ele falava que eu ia arranjar um dia na semana para poder falar, e nunca arranjava. Então foi que ele foi embora, sem dizer nada, sem nem conversar comigo. Foi embora e até agora eu estou esperando a notícia dele para poder marcar o dia para a gente conversar. E essa negligência, ela é apenas o resultado de uma sociedade que está adoecida, se nós formos tratar do ponto de vista das relações interpessoais. Então, simplesmente botou a gente dentro de uma casa e toca a sua vida. Aí eu fiquei lá com os meninos correndo para um lado, correndo para o outro, vendendo as minhas roupas. E eu fiquei passando aquelas dificuldades, liguei em rádio e me vi na situação fome. Aí quando foi com 10 anos, a mãe dela apareceu, ligou, queria ver. E eu achei justo. Ela disse, mãe, eu não quero. Eu digo, mas Fernanda, pela mamãe, você vai tratar ela bem, vai ver, ela só quer te ver. E realmente, eu confiei nela e ela pediu para tirar umas fotos. Ela pediu para tirar umas fotos no Fujioka.
E eu deixei, eu confiei. E ela sumiu com a minha filha até hoje. Meus pais adotivos já são falecidos, tá? Então eu já não tenho mais eles, sabe? Mas eles me deram toda a base de vida que eu tenho hoje, eu devo a eles, né? Porque foi com eles que eu aprendi a lutar pelos meus ideais, sabe? A saber que é possível, a partir do momento que você se empenha em conseguir algo, sabe? A superar dificuldades, a ver que dinheiro não é tudo, sabe? Os valores morais, tudo isso eu devo a eles. Dinheiro nenhum vai trazer. Tudo que ele perdeu na criação, na evolução das crianças, nos sonhos deles, perdeu muito, muito, muito do desenvolver, do sonhar, do andar, do chorar, daquela apresentação na escola para o dia do pai, do final de ano, de uma viagem, de um pular nas costas, ele perdeu muito. Então, meu padrasto, ele, antigamente, assim, no começo eu não gostava dele, porque ele me proibia de tudo. Uma coisa que me tocou bastante é que ele trabalhava até tardão, chegava das comissões, que ele trabalhava em comissão meia-noite. Ele falava assim, Tainara, dorme, quando eu chegar em casa meia-noite eu te acordo pra gente estudar. Ele ficava até 4 horas da manhã estudando comigo, matemática, física, essas matérias que ele sabia. Aí eu vi que ele realmente gostava de mim e comecei a gostar dele, né? E eu tenho esperança que tu vai voltar. Um dia a gente vai fazer tudo que a gente fazia junto, tudo. Eu sou pedagoga, né? Então eu trabalho bastante essa parte da psicopedagogia com eles. E aí a gente consegue fazer um trabalho muito bacana. Eu falo assim, de 5 a 6 meses é o tempo que a gente leva para fazer um trabalho maravilhoso. Tem criança que chega super revoltada, tem criança que chega acuada, com medo e tal. 3 meses ela é uma criança totalmente diferente. Assim, então o Drizinho ele já está entendendo muito que eu sou a mãe deles e que não tem pai. Que o pai deles não é o vô, né? É complicado falar porque eu não sei o que passa na cabeça dele, sabe? O que ele acha. Eu também nunca tive coragem de perguntar. Eu sempre deixei abertos visitações. Nunca proibi de ir lá em casa, nunca proibi de pegar para passar final de semana. Isso fica sempre à disposição dele. Porém, ele não tem hoje esse interesse, né? Hoje não, há alguns anos, ele já não tem mais esse interesse. Para mim, a família é um dos maiores bens que a gente pode adquirir na vida, né? E o poder familiar nada mais é do que a substituição do pátrio poder, né? E o que significa esse poder familiar? Poder familiar é toda forma de cuidado, toda forma de assistência que os pais são obrigados a dar a seus filhos no momento em que se coloca uma criança no mundo. A última mensagem que ele mandou foi falando para a gente largar ele, que eu não era da família dele, para esquecer tudo que tinha ocorrido com ele e que não era o filho dele. Fazer com que eles confiem muito na gente. Então a gente tem que ter toda uma paciência, um amor, um carinho para fazer com que eles acreditem na gente. E que a gente não está aqui para fazer mal a eles, né? Minha mãe depois falou, tira esse rancor porque ele não fez nada para você, ele fez para mim. Mas o que eu falava para minha mãe, mãe, é a nossa família, não é só você, são todos. Conheci ela e logo depois eu saí do emprego que eu tinha e fui trabalhar na mesma empresa que ela. Ela ia sair para um lugar, a gente ia junto e a gente começou com aquela afinidade, né? E quando deu mais ou menos em torno de 1 mês que a gente tinha de amizade, mais ou menos, a gente sentado ali, eu falei para ela, rapaz, é o seguinte, eu assim, me interessei por você e tal, e eu queria que a gente casasse, eu não pedi para namorar com ela, eu pedi para a gente casar diretamente, entendeu? E aí ela falou, rapaz, tá bom, não tenho nada a perder, vamos testar, né? Sempre sonhei em ter uma família, na verdade, né? E aí, assim, meio que caiu de paraquedas uma família para mim, assim, eu falei, poxa, agora chegou a hora de fazer o papel de pai, né? Para mim, eu não considero ele como padrasto, mas sim como pai, porque ele sempre vem convivendo desde quando da separação até aqui, ele vem sempre me ajudando, vem me auxiliando como pai. Minha mãe falava, não, Sabrina, isso vai passar. E depois que meu padrasto entrou na minha vida, tudo mudou. Hoje, não consigo ver minha vida sem eles, entendeu? Sim.
Só quero proteção, calor e seu afago. Passos pela escuridão, pelo meu passado. Prisão maior é o medo de amar. Prisão maior é o medo de amar. Espaços vazios em um coração preenchem de medo. Ei, som. Eu chorava por lembrar que não tinha pai. Uma instituição, uma nova casa me espera. Um pilar fundamental. E o relógio arrasta. O que jorra não basta. As escolhas que não tem mais volta. Finais de semanas